Havia, numa região da França, um pastor com as suas ovelhas. A região em que ele desenvolvia a sua atividade apresentava uma condição deprimente, pois os recursos desta região, especialmente as árvores, foram abatidas ao longo do tempo, restando apenas uma vegetação rasteira. Em função dessa depredação, passou a haver uma carência de água nesta região, que afetou todas as atividades econômicas, fazendo com que muitas pessoas abandonassem esta região e fossem procurar outras mais produtivas na própria França ou inclusive fora da França. A história que apresento aqui resulta de um livro escrito por um escritor francês cujo nome é Jean Giono. O pastor que levava suas ovelhas por esta região chamava-se Eusiar Bouffier. Ele, de posse do seu cajado, ia plantando sementes de carvalho. Como é que ele fazia isso? Em primeiro lugar, à noite, ele preparava as sementes durante algum tempo, no sentido de facilitar a sua germinação. Adaptou na ponta do seu cajado uma ponta de ferro que permitia com que ele fosse furando o solo. A cada furo, ele ali depositava uma semente de carvalho. E fazia isso sistematicamente todo dia. Na primeira visita em que Jean Giono fez, em que conheceu Eusiar Bouffier, ele relata que já haviam sido plantadas cerca de 100 mil sementes de carvalho. E o pastor havia dito que dessas 100 mil, 70% tinha vingado e as outras 30% acabou não vingando. E assim, esse pastor fazia sistematicamente essa plantação, queria ele recuperar aquilo que tinha sido devastado anteriormente. E chega um ponto em que o pastor achava que o trabalho com as ovelhas tomava muito o seu tempo, dificultando com que ele pudesse se aplicar com maior intensidade no plantio de árvores. Então ele resolveu ficar apenas com 4 ovelhas. E para o seu sustento econômico, ele passou a ser um apicultor. Então, além das ovelhas, das 4 ovelhas, reduzidas agora a 4 ovelhas, ele tinha o seu apiário, ele tinha as suas abelhas, da onde ele colhia o mel. E ele continuava plantando as suas árvores. Posteriormente, ele escolheu sementes de outras árvores também. Em uma oportunidade, ele recebeu uma visita de um guarda florestal. O guarda florestal, dirigindo-se a ele, enfatizou: "Se não faça nenhuma fogueira aqui, senão você vai colocar em risco esta floresta, patrimônio aqui desta região." O pastor achou muito gozado isso, mas não falou nada, o guarda foi embora. Mas o mais sensacional ainda, passado um tempo, chega ali uma comissão composta de políticos, de autoridades da região, vinham ali porque iam promulgar um decreto do governo francês para proteger aquela floresta natural. Eles achavam que aquela floresta estava ali porque a natureza tinha se encarregado que ela pudesse existir, desconsiderando ou desconhecendo todo o trabalho realizado por Eusiar Bouffier. Ele nem foi convidado para essa solenidade, então subiu numa pedra, um político falando de que a partir daquele momento aquela floresta passava a estar sob a proteção do governo francês. Eusiar ficou feliz porque isso impedia que os carvoeiros fossem até a sua floresta e derrubassem as suas árvores, produzindo um prejuízo que ele gostaria de evitar. Então, afinal de contas, não foi convidado, não foi reconhecido, entretanto, ele ficou feliz com esta providência. A floresta de Eusiar Bouffier estima-se que tinha uma largura de 10 quilômetros e um comprimento de 30 quilômetros. Imaginam vocês o trabalho que este homem desenvolveu para que pudesse conseguir um resultado tão fantástico. A sua floresta esteve em risco, especialmente na Primeira Guerra Mundial, em que os veículos não contavam com a possibilidade de combustível, que no caso era gasolina, e passaram a se utilizar de carvão, e daí começaram a derrubar árvores da floresta de Eusiar Bouffier.
Mas a guerra logo terminou e parou de haver essa destruição da sua floresta. Muito bem. Se as pessoas estiverem interessadas em ter maiores detalhes desta vida notável de Eusèbe Bouffier, poderá buscar através de um vídeo, que é uma animação que ganhou até um prêmio Oscar em 1988, que conta essa história toda. E no meu site, inclusive, que é leonardocursis.net.br, poderão encontrar uma página no link sobre ecologia, onde tem um texto que reproduz essa experiência de Eusèbe Bouffier, e dali mesmo há um link para que possa ser visto esta animação produzida. Quando eu fiquei sabendo desta tarefa de Eusèbe Bouffier, já há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo por um artigo publicado na revista Seleções. Eu fiquei entusiasmado. Tirei cópias. Nessa ocasião, a gente fazia cópias com stencil, era um trabalho danado. E eu não sei bem a razão porque eu resolvi mandar uma cópia dessa para cada prefeito e para cada presidente da Câmara Municipal dos municípios do estado de São Paulo. Nunca recebi nenhum retorno a respeito disso, nem sei se isso tenha produzido algum tipo de resultado. Entretanto, eu acredito que é uma experiência notável. Aqueles que classificam esse livro, que tem como título O Homem que Plantava Árvores, ao mesmo nível daquele que nós encontramos no Pequeno Príncipe, e também numa obra de Hermann Hesse, que tem o título Siddhartha. Então, são 3 livros fantásticos que nos trazem lições de vidas preciosas. Procure se inteirar, portanto, dessa obra fantástica desse francês, deste pastor, que, deixando as suas ovelhas no segundo plano, passou a se dedicar quase que plenamente a plantar árvores. Como disse, a sua floresta chegou a atingir 10 quilômetros de largura e 30 quilômetros de comprimento. Ulala, Eusèbe Bouffier.